Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos ver duas crônicas de autores diferentes que tratam do mesmo tema, o Carnaval. Porque muitas vezes, quando um professor fala para vocês escreverem sobre um assunto e vocês escrevem e veem que o colega escreveu uma coisa completamente diferente, às vezes vocês imediatamente pensam que um está certo e o outro está errado. Mas especialmente no mundo da ficção, muitas pessoas escrevem sobre as mesmas coisas de formas completamente diferentes, né? A ficção não é só conteúdo, é forma também. Então vamos ver o mesmo conteúdo tratado de formas e perspectivas completamente diferentes nesses dois textos. Então, texto 1. Esse primeiro texto chama O Carnaval é o Menino, do Carlos Heitor Cone, e ele abre com uma quadrinha, que são versinhos comuns de carnaval, que fala assim: No grande teatro da vida, vão levar mais uma vez a revista colossal. Pierrot, Arlequim, Colombina vão a preços populares repetir o carnaval. E a ideia, quando você faz uma referência logo no começo, é que ela vai se relacionar com o próprio texto. E aqui, logo essa abertura nesse primeiro verso, no grande teatro da vida, vai ser importante para o texto, porque ele não vai falar somente do carnaval como um evento específico, em uma data específica, que as pessoas usam máscara só naquele evento, mas ele também vai trazer a ideia de que a vida exige máscaras e que as pessoas costumam usar máscaras em diferentes situações, e aí não são as máscaras literais, mas sim as metafóricas, né? Ele fala das personas, que tem a mesma raiz de pessoa, mas persona seria um personagem, seria uma atuação, um fingimento, e ele vai tratar disso também. E é um conto bem curtinho, eu vou ler para vocês, ele fala assim: Tá aí a quadrinha de antiga. Eu era menino e esperava o carnaval com certo temor, medo dos mascarados e, ao mesmo tempo, vontade de ser um deles. Até que fui. E não apenas durante o carnaval. Grudei na cara várias máscaras. E se não obtive poder e glória, ao menos sobrevivi no meu canto, fazendo um tipo de carnaval a meu modo, véspera de cinzas. Já encarei de tudo, desde os retiros espirituais no seminário, segundo as santas regras de Santo Afonso Maria do Ligório, até o retiro forçado na cela da Polícia Especial. Também fui a outros folguedos, para o opróbrio dos meus descendentes. Saí de morcego assustando outras crianças em Paquetá. Minha mãe havia feito complicada fantasia de chinês, ou japonês, dava na mesma, cuja atração era o chapéu de cartolina, em óbvio feitio de chapéu de chinês. Tomaram meu silêncio como aprovação. Suei frio ao me imaginar com aquele chapéu, mas aí meu irmão virou a mesa. Ele ia sair de reles marinheiro americano. Não era bem uma fantasia, mas um quebra-galho carnavalesco. Urinou em cima do meu chapéu chinês. Então, nessa abertura aqui, nós já temos uma relação de tempo, lembrando da infância, quando ele saiu com essa fantasia dele, e outro momento em que ele já está relembrando da vida adulta e das experiências dele, em outros momentos em que ele saiu de máscaras, né? E aí as máscaras metafóricas e não literais. Mas aqui, voltando para o momento da infância, ele fala de como ele gostava, né, de sair vestido de morcego assustando as crianças, mas lembra também daquela fantasia que decepcionou ele, essa fantasia simples, né, feita pela mãe de cartolina, que não dava nem para distinguir se era japonês ou chinês, e relembra também como é que o irmão lidou com isso. Então ele vai misturando o tempo presente e o tempo do passado, da infância, da ingenuidade. Aí ele continua: Não havia tempo para a fabricação de um artefato elaborado como aquele. O pai deu-lhe safanões por conta do chapéu e de outras patifarias genéricas e acumuladas. Minha mãe foi ao armarinho, comprou pano preto, a horrível máscara que cheirava a papelão e a cola, e assim passei os 3 dias pelas ruas cheias de sol de Paquetá, dando susto nas crianças que conhecia e evitando aquelas que não conhecia. Podiam ser mais fortes do que eu, e aí o sovado seria eu. Quando a tarde caía, botava a máscara para trás da cabeça, sentindo-me amaldiçoado, perguntando-me sem resposta: quem foi o cretino que inventou essas coisas? Em casa queriam saber se eu havia gostado. Respondia que sim. No rádio tocavam as músicas do ano, o grande teatro da vida, o Pierrot, o Arlequim, a Colombina a preços populares.
O pai não achava os preços tão populares assim. E numa madrugada, ele me acordou e me levou até a ponte, onde chegava a última barca trazendo os escombros, mutilados pedacinhos de um rancho que voltava do rio. Os fogos de bengala, ainda vivos e esverdeados, iluminavam as espumas que vinham morrer na praia dos Tamoios. As lanternas de vidro colorido refletiam-se nas cabeleiras empoadas dos mestres-salas. Então notem que aqui nós já percebemos que mesmo quando ele era criança, ele não entendia muito bem as coisas e não se sentia muito confortável com elas, né? Ele saía por aí até feliz porque a fantasia permitia que ele desse susto em algumas crianças, naquelas que ele sabia que não iam revidar. Mas quando chegava a tarde, ele tirava a máscara e sentia-se amaldiçoado, porque ele, no fundo, não gostava daquela situação, ele não achava aquilo divertido. Mas ele tinha que fingir que achava. Então aí ele vestia a máscara metafórica mesmo quando criança, porque quando perguntavam se ele tinha gostado, ele fingia que sim. Então não é só na vida adulta que nós vestimos máscaras, né? E também não só no carnaval. Aquelas máscaras de mentir e de fingir já estão presentes desde a infância, pelo menos para esse narrador. E aí ele termina a história falando: ao pisar terra firme, o rancho renascia de seu cansaço e se arrastava mais uma vez na marcha hino que louva a ilha. Paquetá é um céu profundo que começa neste mundo, mas não sabe onde acabar. O ritmo era mais lento e as luzes ficavam mais tristes dentro da madrugada. Longe, o faroleiro do xerel apagava seu facho vermelho. Era outro dia. Vesti o morcego outra vez, a máscara com cheiro de papelão e cola, e eu sozinho, eu morcego, batendo as ruas cheias de sol, encontrava outros morcegos. Era uma espécie de fantasia oficial dos meninos de Paquetá. E sentia frio na espinha quando esbarrava com uma caveira, de camisola branca encardida, a cruz preta nas costas. Devia ser outro garoto igual a mim, mas nunca se sabe, e esta dúvida me perseguia a tarde inteira. Por que botam caveiras nas ruas do carnaval? E eu não entendi o grande teatro da vida. Tão pouco entendo agora. Nem o Pierrot com seu branco rosto banhado de luar. E quando tirava a máscara, ela estava molhada de suor. Um suor tão salgado e meu que parecia lágrima. Então percebam que ele termina essa história fazendo de novo uma relação com aquilo que deixava confortável e desconfortável, né? Porque no dia seguinte ele colocava de novo essa máscara, ia brincar com os colegas de novo, mas eles barravam em alguém que tinha uma máscara mais assustadora e ele ficava com medo daquilo e se perguntando o dia inteiro, mas será que é mesmo só uma máscara? Será que é só um menino? Será que não é? Então essa dúvida ficava perseguindo. Então o carnaval para ele nunca foi um evento que o deixava completamente feliz e confortável. E ele finaliza falando que esse teatro da vida que ele não entendia nem naquele momento, continua sem entender hoje. Então hoje existe um outro teatro que para ele também é incompreensível. E vestir essas máscaras sempre traz uma sensação ruim, né? Porque ele coloca aqui que o rosto ficava molhado de suor e é um suor tão salgado que parecia lágrimas. Então é tudo triste, né? Porque a reação que ele tinha era de desconforto e de tristeza e de lágrimas. Então, o carnaval não tem boas lembranças para ele, até tem, mas tem mais lembranças negativas do que positivas, né? E agora vamos comparar com a forma como a Clarice Lispector fala do carnaval em Restos de Carnaval. Não deste último carnaval, mas não sei por que este me transportou para minha infância e para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas, onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma outra beata, com um véu cobrindo a cabeça, e a igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se, enfim, o mundo se abrisse de botão, que era em grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife, enfim, explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas, enfim, cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu, meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil. Nunca me havia fantasiado.
Em compensação, deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé da escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. 2 coisas preciosas eu ganhava então e economizava-as com avareza para durarem os 3 dias: um lança-perfume e um saco de confete. Ah, está se tornando difícil de escrever, porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. Então notem que também temos um narrador em primeira pessoa, né, uma narradora em primeira pessoa, que relembra do carnaval, depois que já é adulta, e fala, tem uma coisa em específica nesse que me transportou para um carnaval da minha infância. E aí ela vai retomando as coisas, né? As ruas no dia seguinte que ficam vazias e a espera para o outro ano. E ela vai sendo tomada por uma agitação enquanto se lembra disso. E aí você pensa, nossa, então ela participava de todos, né? Ela tinha uma relação muito próxima com o carnaval, para o carnaval fazer tanto sentido para ela e ser uma coisa tão preciosa. Mas aí ela fala que na realidade ela nem participava, ela sempre ficava de fora assistindo, mas tinha coisas particulares nesse dia para ela, né? Então ela podia ficar acordada até mais tarde, ao pé da escada do sobrado, assistindo os outros se divertirem. Então ela não participava da diversão, mas ela assistia os outros se divertirem. Mas ela tinha coisas preciosas para participar de alguma forma daquele momento, que era um lança-perfume e um saco de confete. E essa lembrança para ela é tão especial que ela até fala, nossa, tá ficando difícil de escrever, porque ela fica com o coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco alegria, ou seja, o carnaval não contribuía tanto para a alegria dela, porque ela quase não participava, mas ainda assim ela aguardava aquilo tanto, porque era uma das poucas coisas que quebrava a rotina dela, que ela já era feliz só por aquele pouquinho que ela participava. Então a relação dela com o carnaval é bem diferente da relação do nosso primeiro protagonista, que na verdade só lembra de coisas mais tristes sobre o carnaval, né? Aí ela continua. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário, porque vinha ao encontro da minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se o mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de doentes e príncipes encantados, mas de pessoas com seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para mim. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedi a uma das minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto e tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados pelo menos durante 3 dias por ano. Nesses 3 dias, ainda, minha irmã acendia o meu sonho intenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável. E pintava minha boca de batom bem forte, passando também rouge nas minhas faces. Então, eu me sentia bonita e feminina, eu escapava da meninice. Notem que aqui, sempre que ela fala, né, desse desejo de se mascarar, ou pelo menos fugir da vida de criança, tem algumas coisas que estão muito sutis, mas que nós percebemos de uma infância triste. Por quê? Bom, primeiro ela fala que ela tinha um gosto pelo mistério. Então, mesmo quando ela tinha medo das pessoas mascaradas, ela admirava isso e ela ficava encantada com isso, e isso era essencial para ela, né? Essa dúvida que as máscaras geravam. Isso se relaciona um pouco com o primeiro texto, que também coloca a questão de máscara como máscaras que as pessoas vivem, né? E as pessoas usam o tempo todo, porque ela fala que o rosto humano também é uma espécie de máscara, então as pessoas usam máscara o tempo todo. Mas aí ela fala por que ela não participava do carnaval quando era criança, né? Porque a mãe estava doente e por isso na casa dela ninguém tinha tempo para carnaval de criança. Então, na verdade, nós notamos que a infância dela tinha alguns problemas. E quando ela podia fingir que não era mais criança, né? Então se maquiar e parecer uma moça e fugir da meninice, ela também estaria fugindo de um ambiente que a deixava triste.
Então a Clarice Lispector aqui, de forma muito sutil, nos dá a entender que essa criança usava o carnaval como escape da vida real, que não era tão boa assim. Mas ela deixa isso subentendido, né? Ela não afirma isso com todas as letras, mas dá para entender isso pelo relato dela. Então esse segundo parágrafo dessa página explica isso, né? Mostra isso para nós, que essa menina usava o carnaval como escape da vida real. E aí ela continua. Mas houve um carnaval diferente dos outros, tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu, que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era do figurino rosa. Para isso, comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco a fantasia tomando forma e se criando. Embora de pétalas o papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira. Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado. Sobrou papel crepom, e muito. E a mãe de minha amiga, talvez atendendo ao meu apelo mudo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o que restara de material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida, eu teria o que sempre quisera. Ia ser outra que não eu mesma. Então, esse é o profundo desejo dessa criança, né? Nem é participar da brincadeira, nem é se juntar aos outros, nem é a bagunça, as músicas. Não, o desejo dela é ser outra diferente dela. Ela estava tão infeliz com a própria vida que a primeira oportunidade dela de se fantasiar e fingir que não era ela é um dos momentos mais preciosos para ela. Um milagre, né, que ela nem conseguia acreditar. Era um desejo muito profundo que foi atendido nesse momento, que para ela significou muito. E aí ela continua. Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada. Minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo. Embaixo da fantasia, usaríamos combinação. Pois se chovesse e a fantasia se derretesse, pelo menos estaríamos de algum modo vestidas. A ideia de que uma chuva que de repente nos deixasse, nos nossos pudores femininos de 8 anos, de combinação na rua, morríamos previamente de vergonha. Mas Deus nos ajudaria. Não choveria. Quanto ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor meu orgulho, que sempre fora feroz, e aceitei humilde o que o destino me dava de esmola. Mas por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De manhã cedo, no domingo, eu já estava de cabelos enrolados para que, até de tarde, o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam de tanta ansiedade. Enfim, chegaram 3 horas da tarde. Com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Então notem que aqui ela vai mostrando antecipação, né? Porque teve um cuidado prévio de dias anteriores, como é que nós vamos fazer, e se isso acontecer, o que pode dar de errado, como é que nós nos prevenimos. Então, não foi uma coisa espontânea, assim, que marcou só um dia. Teve todo um preparo, teve todo um ritual, marcou ela por dias. E a antecipação, né? Vocês bem sabem, quanto mais nós estamos ansiosos por algo, mais demorado parece que leva para chegar esse algo, enquanto aquilo que nós tememos parece que chega mais rápido, é assim que o tempo parece passar, mas ela, enfim, chega às 3 horas da tarde e ela se veste. E aí nós vamos ver o que vai acontecer depois disso, né? Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto, essa não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino é irracional, é impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa, mas o rosto ainda não tinha máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil.
Fui correndo, correndo perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim. E como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa. Era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor. Era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria. Então, o que nós temos aqui é a criança colocando as expectativas e a realidade, né? Todos os planos dela não contavam com a saúde da mãe, a piora da saúde da mãe, e ela estar tão preocupada enquanto os outros estão todos felizes, isso tira um pouco da beleza de todo o carnaval para ela. E ela fala que ela se sentiu traída com isso, né? Que foi uma das piores coisas que já aconteceu e ela já perdoou muita coisa, mas essa que era um sonho de criança e um sonho que foi arrancado dela, porque como sentir-se feliz sabendo que a mãe estava ruim, né? Ela sentia-se feliz por um pouco de tempo e sentia-se culpada na sequência, porque não é momento de estar feliz. Então o carnaval acaba sendo agridoce, né? Porque ela não consegue aproveitar e ela esperou tanto por isso e esse momento foi arrancado dela. Então é um momento que ela se sente traída, que ela chama, né, o destino de impiedoso. Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela é porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito parou diante de mim e numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete. Por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo sem falar. E eu, então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que enfim alguém me havia reconhecido. Eu era, sim, uma rosa. Então, só para encerrar, né, esses dois contos trouxeram narradores em primeira pessoa. Por quê? Porque os dois tratavam de perspectivas pessoais, né? Embora não seja necessariamente a perspectiva do autor, mas sim do narrador da história, né, da pessoa fictícia, ainda assim, para se falar de recordações, é legal fazer isso em primeira pessoa, porque dá aquela ideia pessoal, subjetiva de quem viveu. Então a recordação, a memória, normalmente é feita em primeira pessoa. E essas lembranças da infância são sempre agridoces, porque ao recordar de momentos positivos e divertidos, vem também esses ensinamentos, essas aprendizagens que são muito realistas e nos acompanham a vida inteira, né? Então, para o menino, é a percepção de que máscaras são coisas que acompanham as pessoas o tempo todo e não só no carnaval. Então, usa-se máscaras com frequência. Para o texto da Clarice Lispector, é a percepção de que não importa quantos planos você faça e quanto você se planeje, o destino às vezes é cruel e arranca de você aquilo que você mais queria e mesmo que você consiga aquilo, já não tem mais o mesmo sabor, não vai mais parecer da mesma forma como você acreditava que seria. Então, são coisas que acontecem na vida adulta, mas que muitas vezes a criança já percebe isso e nesse momento elas perceberam essas coisas em um momento de festa, né? Porque não precisa ser normalmente um momento específico para você aprender algo. Logicamente, se aprende mais quando você acaba se deparando com algo que você não esperava, mas você pode se deparar com isso mesmo no momento de felicidade e os outros estão se divertindo, mas você está ali se questionando e aprendendo. E isso não tem idade para acontecer, isso acontece várias vezes, acontece desde criança. E a ideia final, que aparece nos dois também, é a de que as máscaras representam personas, né? Então a pessoa também é um personagem, também é misteriosa e que a vida é um teatro e nós somos personagens da vida e nós criamos histórias e é tudo um mistério e tem a sua beleza porque você tenta descobrir, mas ainda assim você precisa ficar com o pé atrás e desconfiar porque as máscaras são isso, né? Elas são o divertido, mas elas são a incógnita. Você o tempo todo precisa caminhar numa linha entre aproveitar e desconfiar.
E é isso, né? A ideia foi mostrar diferentes autores trabalhando um mesmo tema, que é o carnaval como lembrança agridoce, que tem seus pontos positivos e negativos. Cada um fez isso de forma diferente e as duas formas são bastante interessantes, bastante bonitas. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, postem e me procurem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.